Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. Vamos trazer hoje um tema que ainda está criando algumas dúvidas sobre as colônias espirituais, o seu destino, por que elas vão deixar de existir, qual é o seu significado, a sua importância. É preciso compreender essas partes também, porque quando falamos de transição planetária, de ascensão das almas, muda todo o panorama energético e de frequência de um planeta inteiro, como é o caso da Terra. Em primeiro lugar, vamos dizer, as colônias espirituais pertencem à atmosfera da Terra, não estão fora do planeta Terra. Elas estão dentro daquela área eletromagnética que compreende esta parte do planeta com sua atmosfera. Não é um outro lugar. Aliás, colônias espirituais não são lugares. É fácil imaginar que uma colônia espiritual é uma cidade. Sim, ela tem mais ou menos uma função, um formato, uma semelhança com uma cidade. Uma fortificação, na verdade. Quem está numa colônia espiritual, no caso da alma, é uma outra dimensão. Por isso dizemos que é a quarta dimensão. Aqui na crosta da Terra nós vivemos a matéria bruta. Na terceira dimensão. Lembrando que dimensão não é lugar. Dimensão é um estado de consciência. É preciso que a frequência daquela consciência se equipare à forma, à energia e ao entendimento daquilo que se vive naquela dimensão. A quarta dimensão é apenas um degrau acima da terceira, suficiente para que a alma, ao desencarnar, sem o corpo físico, atinja esse estado de frequência, de consciência, para poder fazer uma autoavaliação, saber quem ela é, o que ela foi, o que ela aprendeu, o que não aprendeu. É após o desencarne que a alma está nessa situação de quarta dimensão, em lugares de acordo com a sua frequência, porque são muitas colônias espirituais que circundam o nosso planeta Terra. Porque cada consciência tem uma frequência diferente. Então elas se aproximam por afinidade e aquele grupo mais ou menos afim está numa colônia espiritual. Porque senão ela seria uma consciência muito estranha, incompatível com o lugar que ela está, com aquela situação, com aquela frequência. Elas se agrupam dentro mais ou menos daquelas afinidades, das suas semelhanças, a sua simpatia. A quarta dimensão, ela faz parte da Terra, aqui como nós entendemos, porque existem outros mundos de terceira dimensão que também têm os seus apêndices de quarta dimensão. Por isso, quando falamos aqui que nós vamos ascender, fazer a ascensão para a quinta, da terceira para a quinta, muitos perguntam, mas e a quarta? A quarta nós já estivemos tantas vezes, toda vez que desencarnamos, estivemos na quarta. É um trampolim. Está na terceira, vai para a quarta vem para a terceira, e vai para a quarta, até que uma hora cria força, cria frequência, cria consciência para dar o salto quântico e vai para a quinta. Quando está na quinta, a quarta deixa de existir, assim como a terceira. Então as colônias espirituais, elas não são áreas, como você possa imaginar. Ah, tem uma colônia ali, quem consegue ir lá enxerga. Sim, porque a consciência ela forma as holografias. Então aquela consciência que está acessando uma quarta dimensão, ela vai ver um mundo real.
Um mundo que tem formas, que tem matéria. Já falamos aqui que a matéria, ela continua até a 9ª dimensão. Somente acima da 10ª dimensão a matéria deixa de existir. Então, mesmo quando nós estivermos na 5ª dimensão, na 6ª, na 7ª, vai ter matéria. Tanto que vai ter corpos físicos cada vez mais sutis, mas tem corpos, porque tem matéria. Os livros do Chico Xavier, principalmente, eu colocaria aqui a série André Luiz, que são 15 ou 16 livros, não lembro agora o número exato, mas acho que é 15, e mais um livretinho lá que eu esqueci o nome. São a série André Luiz, ele relata muito bem sobre as colônias, principalmente sobre a colônia Nosso Lar, que é uma das colônias que está sobre o Brasil. Sabemos que tem muitas aqui sobre o Brasil, mas tem em todo lugar do planeta, porque a Terra tem uma atmosfera que circunda e é grande, enorme, tem muito espaço. E a alma, quando desencarna, não precisa percorrer estrada. Ela se desloca na força da luz, do pensamento. Então, algumas coisas referentes às colônias nós podemos ver nesses livros, mas é preciso compreender que tudo é consciência. A alma desencarna de acordo com aquele grau de frequência da sua consciência, ela se direciona a uma colônia compatível com ela. Não tem ninguém que determina quando desencarna, olha, você tem que ir para tal colônia. É automático. Não existe direcionamento de fora, existe uma frequência, como um ímã que atrai. A mesma coisa agora quando vamos fazer a ascensão. A alma ascensiona por conta própria, não há um julgador, não há uma régua, não há um índice, um coeficiente que vai determinar você passou, você não passou. As colônias espirituais, elas serviam para acolher as almas que desencarnavam da 3ª dimensão, como já foi dito aqui, para fazer uma autoavaliação de si mesma. Com aquela expansão da consciência acima, um pouco da 3ª, ela conseguia já lembrar das vidas passadas, saber todas as lições aprendidas e não aprendidas, saber os erros e os acertos, e saber também o que ainda falta para continuar essa caminhada ascensional. Ao desencarnar, a alma sempre seguia para uma colônia, independente do seu grau de consciência. Ninguém pula etapas. Cada consciência segue, etapa por etapa, a sua escada evolutiva. Obviamente que sempre teve também aquelas almas que ao desencarnar estavam muito apegadas, presas a alguma coisa da matéria, alguma coisa do seu sentir, e que mantinha um tempo ainda aqui presa à crosta da terra. Aquelas almas que tanto se conhece, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nos centros onde há atendimento fraterno, onde se faz o encaminhamento dessas almas. Sempre existiu isso e era um número muito grande. Tanto é que o André Luiz disse num dos seus livros que para cada alma encarnada havia 4 desencarnadas por aí perambulando, perdidas. Sim, na época de, mais ou menos, foi lá por 1980, quando ele passou esse livro para o Chico Xavier, era mais ou menos isso. A população de almas aqui errantes era muito grande. Muito mesmo. Hoje já essa possibilidade está praticamente zerada, porque a alma ela tem pouco tempo. Ela precisa desencarnar, desencarna,
e já vai para o seu lugar, porque não há tempo a perder. Então, são outros tempos, embora 40 anos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, muita coisa mudou. Tanto é que as colônias espirituais estão agora sendo desativadas. Porque as colônias espirituais, elas formam aquilo que nós chamamos do umbral. Umbral. Umbral, ele é classificado em baixo, médio e alto. Umbral baixo é onde ficavam as almas pesadas, não tinham força para subir, então ficavam nas colônias bem abaixo. Aliás, eu nem sei se ali eram colônias, eu acho que ali era um umbral mesmo, um breu, uma escuridão, um pântano. As colônias que nós conhecemos e que realmente importam são aquelas mais elevadas, onde as almas iam lá para se autoavaliar e se preparar para uma nova encarnação. Por que as colônias espirituais vão deixar de existir? Porque não vão ter mais sentido aqui no planeta Terra, uma vez que a Terra vai sair da terceira dimensão para a quinta dimensão. Então a quarta dimensão, ela é uma etapa que simplesmente deixa de existir porque não tem mais finalidade. Seus umbrais baixos foram limpos, varidos das suas entidades perversas, as colônias ainda continuam. Elas vão ficar até que a Terra esteja totalmente na quinta dimensão. Por que elas continuam? Porque tem ainda almas que estão lá se preparando para reencarnar. Tem almas lá que trabalham aqui no auxílio dos encarnados, inclusive. E também no auxílio daquelas almas que, ao desencarnar, precisam de uma assistência. Então esse trabalho benevolente continua. E se continua o trabalho dessas almas, elas têm que estar em algum lugar. Ter uma frequência de trabalho condizente com aquilo que elas fazem. Então as colônias continuam mais um tempo. Os umbrais foram limpos. A parte escura, a parte pesada, mas não foram extintos. Porque existem os umbrais finos, elevados. Os médios e os altos ainda estão em funcionamento. Talvez ali por volta de 2050, 2060, quando tudo termina, as colônias espirituais também já terão deixado de existir, porque hoje nós temos as naves extraterrestres que funcionam como colônias espirituais. Então há uma certa movimentação agora em direção às naves, maior do que em direção às colônias espirituais. Por quê? Porque estão desencarnando almas também, como sempre, boas almas e almas não tão boas, almas que precisam ser encaminhadas para outro mundo de provas e expiações. Então essas almas não vão para as colônias, porque elas precisam ser encaminhadas para a psicosfera do seu futuro planeta, de acordo com a sua frequência. Então elas são direcionadas não mais para os umbrais, baixos principalmente, mas sim para as naves onde passam por uma triagem. E lá elas são orientadas, são acolhidas primeiro, orientadas, esclarecidas, que elas perderam a chance de reencarnar novamente na Terra por falta de frequência, por falta de empenho, de boa vontade, por falta de interesse. E elas serão então enviadas diretamente para provavelmente colônias espirituais de um outro planeta que não seja a Terra, mas ainda de provas e expiações. Lá elas vão se preparar para reencarnar sucessivamente como faziam aqui. É preciso que o perispírito dessas almas comece a se adequar à energia daquele planeta, que não é a mesma energia do planeta Terra, para formar o corpo material. Por isso elas precisam de um tempo preparatório. Então, nas colônias espirituais, elas não teriam o que fazer. Elas vão para as naves para, então, seguir o seu destino. Aquilo que nós brincamos, às vezes, chamamos de vão para o Uber cósmico. E lá vão para o seu destino. As colônias espirituais, elas são, de verdade,
voltando aqui ao tema, obviamente, como não é lugar, como muitos imaginam, é uma frequência de consciência. Como é que a gente vai entender isso? A frequência da consciência cria a sua realidade. É a consciência de cada um que cria a sua realidade aqui na Terra, como nós conhecemos as pessoas. Cada pessoa tem uma consciência, uma realidade dela. Uma forma de entender, de ver, de agir, de progredir ou não progredir, de fazer o bem ou não. Enfim, temos aqui tantos exemplos que podíamos dar, mas não vamos perder muito tempo, vamos abreviar um pouco. Mas a consciência coletiva de um grupo cria um mundo para aquele grupo. Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas dentro das suas ideologias, dos seus times de futebol, dentro dos seus partidos políticos, dentro das suas preferências, as tribos, como se chama por aí, os grupinhos. O que é isso? São formas mais ou menos simpáticas de consciência agrupadas. Então as colônias também se formavam desta forma, e as próprias naves extraterrestres também elas têm essa característica. Existe uma afinidade de frequência na consciência daquelas almas que habitam essas naves e as que vão para essas naves. A própria nave, uma arca, é uma consciência coletiva, como é uma consciência de um planeta, como Gaia, por exemplo, é a consciência do coletivo da Terra. Quando nós tivermos condições de entender isso, nós vamos entender o que é uma nave espacial, vamos entender melhor o que é uma colônia espiritual, vamos entender melhor o que é um planeta, uma estrela, uma lua. As consciências elas se agrupam por afinidades. Mesmo nas suas diferenças, elas têm um ponto em comum. Senão não estaria agrupada. Há um ponto que une. Há uma linha que une. Há uma frequência que une. E forma o grupo, como uma teia de aranha. Um fio continuado, formando cantos, curvas, retas, círculos. A consciência é tudo o que é. Tudo o que existe. Porque nós somos uma consciência. Tudo é parte da consciência maior, do todo um, da fonte criadora. Partes daquela consciência estão em todos os lugares. Seja numa árvore, seja num animal, num vegetal, num mineral, num protozoário, numa gota de água, numa nuvem, numa pedra, qualquer coisa. Há partes de consciência de acordo com a finalidade que aquela consciência tem na função da criação, do plano divino, o Criador. Frequência atrai frequência. Consciência é uma frequência, as consciências se atraem. Os grupos que formavam as colônias espirituais. Obviamente que tinha dentro de cada colônia um grupo que administrava. Então elas têm que estar numa condição um pouco diferente para fazer a diferença. Senão ninguém ia se entender lá, porque muitas almas, quando chegam numa colônia espiritual, já chegam perturbadas. E é preciso que tenha alguém que acolha, que organize, que cuide. Senão a coisa vira um caos. Então tinha, sim, consciências, que nós poderemos chamar aqui como as consciências que fazem a gestão de cada colônia espiritual. E também
existiam as consciências acima do grupo das colônias que comandavam todas as colônias. E aí nós entramos novamente, então, nas dimensões muito acima. Existem comandos nas dimensões acima da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Sempre acima tem comando. Quem está acima tem controle sobre o que está abaixo. Quem está abaixo não pode subir e controlar quem está acima, porque é uma condição de hierarquia dentro da consciência. E tudo é. Então a 4D, quarta dimensão, lembrando sempre que dimensão não é lugar, é uma consciência, um estado de consciência. A 4D era necessária porque a Terra era um mundo de terceira dimensão. Senão não teria sentido. Vamos agora para a quinta dimensão. O que vai acontecer? A quarta dimensão deixa de existir porque não tem sentido. É passado. É etapa concluída. A Terra de quinta dimensão, ela tem uma outra característica de consciência. Nós já falamos aqui. A nova Terra, chamamos quinta dimensão. Só que a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. É um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, mas é um mundo onde as consciências vão se lapidando, sem dor, sem sofrimento, obviamente. Mas o objetivo é passar aquela fase e chegar à 10ª dimensão, quando a alma não precisa mais de um corpo material. A 10ª dimensão, a alma é apenas um corpo de luz. Será um tempo de uma nova ascensão. Quanto tempo isso vai precisar? Vai levar? Não se sabe. Assim como a terceira dimensão aqui na Terra foram milhares e milhares de anos, centenas de milhares, talvez mais de milhões de anos, a nova Terra também vai ter um tempo que ela vai finalizar. Porque a Terra é uma casa planetária, mas é uma consciência coletiva. Quando o coletivo atingir a 9ª dimensão, a Terra será então alçada a uma outra dimensão acima, um outro patamar, a 10ª. A consciência na nova Terra, ela terá um salto quântico agora em relação à terceira dimensão. Já disse aqui em temas anteriores que a alma, enquanto encarnada num corpo humano, esse corpo tinha uma consciência pequena. Em relação à sua capacidade neural, cerebral, apenas 1%, na média, 2%, quizá alguma coisa acima disso, algumas pessoas raras. E agora nós estamos expandindo a consciência, por isso que nós estamos passando pela, mesmo sem desencarnar, numa frequência de 4ª dimensão. Começamos a compreender coisas que a gente não compreendia antes. Vamos começar a lembrar das vidas passadas, saber do futuro. E quando terminar essa passagem pela 4ª, que entramos na 5ª, aliás, tem muita gente já entrando na 5ª dimensão, por momentos pequenos, curtos, por lapsos de tempo. Tem pessoas que conseguem acessar também por a 6ª dimensão e parece que já tem gente conseguindo acessar a 7ª, mas com tempos muito rápidos. É um estalo na consciência. A consciência sobe. Quando ela estiver totalmente na 5ª dimensão, a nossa consciência de 1, 2 está em 79%. É um salto enorme. E depois, na medida que ela sobe também, 80, 90, até chegar à 9ª dimensão, quando completa os 100% da sua consciência. Mantendo essa consciência no 100%, a alma não precisa mais da matéria. Ela já pode se transformar num corpo de luz. É um processo natural. A matéria, ela vai se sutilizando aos poucos, não vai desaparecer de um dia para outro. Ela vai ficando cada vez mais leve, mais transparente, até deixar de ser matéria.
se cristaliza de tal forma que ela fica transparente, como um vidro, como um ponto de luz. Se nós temos, então, um pouco do entendimento disso tudo, nós também podemos compreender por que as colônias vão deixar de existir. Aliás, precisamos antes entender como eram essas colônias e aonde elas estão e para que serviam. Nós não podemos aqui ficar detalhando item por item, mas tem muitos livros. Esses livros do Chico Xavier, do Divaldo Franco, de tantos outros bons escritores, livros que falam da espiritualidade, da vida além túmulo, sempre falam das colônias. Essa literatura esteve aqui acessível para todos, basta ter interesse. O próprio Kardec, quando codificou o Espiritismo, falou muito deste processo de transição da alma, da terceira para a quarta, da quarta para a terceira, reencarnação, desencarnação. Não é preciso a gente aqui perder muito tempo nessas coisas que já existem ali, disponíveis para todos. Porque agora chegou um tempo que temos que trazer aquilo que está além disso, porque tem pessoas que já estão prontas, estão ávidas por informações, precisam ter um pouco mais de entendimento das coisas para apressar esse estágio da transição. Muitas vezes, quando falamos aqui em dimensão, sempre tem aquele que aprendeu na escola, através da física, que a dimensão é a profundidade, a largura, é a altura. Nós não estamos falando aqui de forma geométrica, nem de matemática. Estamos falando aqui de frequência de consciência. Frequência de consciência não tem nada que possa medir com régua, com metro, nem com balança. É uma frequência de consciência, uma vibração. Não existem duas consciências iguais, embora existam grupos que se entendem por afinidade, por simpatia, mas não existem duas consciências iguais. Como é que nós vamos entender da mesma forma? Cada um tem o seu ponto de vista, porque tem a sua maneira de compreender aquela situação. Por isso não cabe discussões. Quando alguém fala algo que eu vejo que é diferente daquilo que eu entendo, mas tem um sentido, embora eu veja de uma outra maneira, compreendo de uma outra forma e até acho melhor da forma que eu entendo, obviamente, senão não entenderia. Mas eu vejo que tem outras pessoas, e principalmente aquela que está se expressando, que é daquela maneira que ela compreende. Ninguém tem a fórmula exata, ninguém tem a verdade absoluta. Todos nós temos parte da verdade que está de acordo com o grau de compreensão. Colocar discussões, querer que cada um siga a sua versão, é serviço da não-luz para criar divisões, separações, enfraquecer a consciência coletiva. Que é ainda a última chance dos da não-luz permanecerem mais um pouquinho aqui nesse planeta. Então agora vamos começar a olhar as coisas com um olhar mais macro, porque o nosso olhar se alarga. Tudo está agora indo para um ponto de, como se diz, um alvo. O alvo é a nova Terra, a consciência mais elevada. Não há o que fazer. São os tempos, são os ciclos. Fecha-se um ciclo longo, que nós denominamos aqui de provas e expiações.
E vamos agora para um novo ciclo, um ciclo onde a alma passa por um período de regeneração. Ela continua a sua evolução, sem o véu do esquecimento, sem aquela sensação de desconexão com a fonte, e sem, principalmente, dor e sofrimento, que é o que interessa. Vamos ver um novo tempo. Nós temos aqui as parábolas do Cristo no seu tempo, onde ele veio nos preparar para essa situação que agora se configura. Quantas vezes ele disse, chegará o final de um tempo, um velho ciclo se fechará, uma nova terra surgirá, e os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra. Se está tudo escrito, qual é o problema? Por que nós temos que duvidar daquilo que está já escrito há muito tempo? Antes do planeta ser criado, já existia o projeto divino para a Terra. Nada e ninguém pode mudar o que está por vir. Mas nós temos o livre-arbítrio de mudar o nosso destino. Isso sim, isso cabe a nós. Nós só temos este poder, o poder de decidir sobre si mesmo. E é tudo o que nós precisamos. E que bom que é assim, porque se alguém decidisse o meu destino, o que eu estaria fazendo aqui? Dependendo da sorte? Que bom que só depende de mim. Que bom que você só depende de você. Confie, acredite, faça o teu melhor. Não há outra maneira. De nada vai adiantar manobrar, manipular, convencer, querer ser o dono da verdade, o dono da razão, ter o comando das coisas, controlar, ter poder atribuído aos homens, pelos homens. Isso não vai resolver nada. Tudo isso vai terminar. Mas o teu destino só depende de você. De mais ninguém. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É uma pena quando a gente vê tantas pessoas que têm poderes, têm autoridade, têm a condição de fazer a diferença para si e para os outros e faz tudo o contrário. Que pena. Que pena porque está cavando a sua própria sepultura. Está preenchendo o formulário para o exílio da terra. É uma pena. Aí tem gente que diz, Deus não deixa ninguém para trás. Sim, é verdade, Deus não deixa ninguém para trás. Isso é a pura verdade. Mas ele diz, você não fez a lição de casa, não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem frequência, você vai repetir o ano. Essa escola vai se fechar, então você vai para uma outra escola, termina. Tem todas as oportunidades. Vai se atrasar, vai sofrer, vai ter tema de casa, vai ter que se esforçar, sim. Mas um dia você vai voltar para o trilho. Então Deus não deixa ninguém para trás. Mas Ele não vai dar nada de lambuja. Você precisa fazer a tua parte. Só depende de você. A cada um segundo suas obras. Estas foram palavras ditas ou atribuídas ao Cristo quando Ele esteve encarnado entre nós. E nada mais justo do que isso. A cada um segundo as suas obras. E é bem provável que então agora nós, ao desencarnarmos, não vamos mais para as colônias. Embora algumas almas podem estar indo para as colônias, porque depois no além-túmulo, a alma não vai ficar na ociosidade. Se você não for para o exílio,
você vai ter algo a fazer, seja nas naves, seja nas colônias. Pode se preparar para voltar a reencarnar logo ou depois do final da transição, mas tem serviço por outro lado. Então, nós vamos aonde for necessário, seja nas colônias, seja nas naves. Mas nas colônias espirituais, só se for as colônias do umbral alto. Do médio para cima, do médio para baixo, não. Do médio para baixo já foi desativado. Já virou uma tapera, como se diz. Terra desabitada. Não tem mais serventia. Para que a alma vai lá, passar pelo umbral grosso, incomodar o planeta, a humanidade da Terra, e depois vai ter que ir embora? Já vai para as naves, lá tem a estação, como o metrô, já vai para a estação certa, já pega o metrô certo, para a linha certa. Não precisa ficar fazendo viravoltas, perdendo tempo. As coisas estão aceleradas. Tudo agora urge, tudo é muito intenso. E o que está acima está abaixo, o que está abaixo está acima, nós vemos isso? Parece um caos, porque o movimento é grande. A movimentação que você vê é o sinal de que tudo está finalizando. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.